O momento de Aniela Owens agachou-se ao lado da mal visível depressão na dura terra compactada fora de Los Angeles, Colorado. Ela soube que o alce tinha passado por ali não mais que 2 horas atrás, seguindo o noroeste em direção às cristas das montanhas, onde os álamos viravam ouro no sol de setembro de 1877. Ela correu as pontas dos seus dedos ao longo da borda da trilha, sentindo o leve esfarelar da terra que disse a ela tudo o que ela precisava saber sobre peso, direção e velocidade. Seu cabelo escuro caindo para frente sobre seu ombro, enquanto ela estudava o chão com uma intensidade que fazia a maioria dos homens desconfortáveis. "Você está desperdiçando meu tempo, menina", o fazendeiro atrás dela disse, sua voz gotejando com desdém. "Eu contratei seu pai, não alguma mulher de 20 anos brincando de ser uma rastreadora." Daniela levantou-se lentamente, escovando a poeira de sua gasta saia de montaria de couro, e encontrou seu olhar com olhos castanhos firmes que não continham desculpas. "Meu pai está morto há 3 meses agora, Sr. Henderson. Essa é a sepultura dele que você passou no seu caminho para a cidade. Se você quer aqueles ladrões de gado encontrados, eu posso rastreá-los. Se você preferir desperdiçar outra semana esperando por alguém com anatomia diferente para fazer um trabalho pior, essa é sua escolha para fazer." Ela virou e caminhou em direção ao seu cavalo malhado, sem esperar pela resposta dele, suas botas fazendo sons suaves contra a terra compactada da rua principal. Los Animas era uma pequena cidade naqueles dias, apenas uma coleção de edifícios amontoados ao longo do rio Arkansas, onde ele dobrava através das altas planícies, com as montanhas rochosas subindo roxas e magníficas para o oeste. Era um lugar onde a sobrevivência importava mais que o sentimento, onde o Fort Lyon, nas proximidades, ainda provia alguma proteção contra os conflitos que surgiam entre colonos e as tribos nativas que tinham chamado esta terra de lar por gerações. "Senhorita Owens, espere apenas um momento." A voz veio de uma direção diferente, e Daniela virou-se para ver um homem descendo da passarela coberta da loja geral. Ele era alto e magro, com cabelo escuro que tocava sua gola e olhos da cor do céu do Colorado logo após o amanhecer. Ele vestia as roupas de um cowboy trabalhador, nada chique, mas seu cinto de arma sentava fácil em seus quadris, como se pertencesse ali, e ele se movia com o tipo de graça confiante que falava de anos na cela. Eu não pude evitar ouvir: "Meu nome é Marcus Calloway. Eu crio gado lá no Alto Vale ao norte daqui, e eu tenho tido alguns problemas meus." Daniela o estudou por um longo momento, absorvendo a franqueza de seu olhar, a maneira como ele se dirigiu a ela sem aquele tom particular que a maioria dos homens usava ao falar com mulheres que eles não levavam a sério. "Que tipo de problema, Sr. Calloway?" 3 leões da montanha têm trabalhado meu rebanho. Eu tenho perdido 15 cabeças no último mês, e meus homens não conseguem rastreá-los por um dique. Os gatos são espertos, pegando os desgarrados, sempre se movendo, nunca no mesmo lugar 2 vezes. Ele se aproximou e ela pegou o cheiro de couro e sálvia e suor honesto. "Eu observei você ler aquela trilha agora mesmo. Observei Henderson ficar ali como um tolo, enquanto você via coisas naquela terra que ele não notaria se elas estivessem escritas em letras de um pé de altura. Você poderia rastrear caça melhor do que qualquer um que eu já vi, e eu tenho feito rancho nessas montanhas por 5 anos agora." Algo em seu peito apertou-se com o respeito simples em suas palavras. A maneira como ele disse, como fato simples, em vez de lisonja. "Leões da montanha não são como rastrear veados ou alces, Sr. Calloway. Eles são astutos e perigosos, e eles não deixam trilhas que qualquer um, senão o rastreador mais experiente, pode seguir, o que é exatamente porque eu preciso de você." Ele tirou seu chapéu, passando uma mão por seu cabelo em um gesto que parecia mais sobre honestidade do que nervosismo. "Trabalhe para mim e nomeie seu preço agora mesmo. Eu pagarei a você o que quer que você pense ser justo, e eu pagarei a você adiantado se é o que é preciso para fazer você concordar.
Meu rancho não pode sobreviver mais um mês de perdas como esta, e eu estou farto de fingir que o orgulho importa mais do que resultados. Daniela sentiu o peso das pessoas da cidade observando-os. Sentiu o julgamento que sempre vinha, quando ela ousava sair dos estreitos limites traçados para mulheres respeitáveis. Seu pai tinha ensinado ela a rastrear quando ela era mal alta o suficiente para alcançar um estribo, levando-a para a natureza selvagem porque sua mãe tinha morrido trazendo-a para o mundo, e ele não tinha mais ninguém. Ele tinha ensinado ela a ler sinais do jeito que outras meninas aprendiam a ler livros para entender a linguagem da grama dobrada e do solo perturbado, e a maneira particular como diferentes animais se moviam pela paisagem. Quando ele morreu de uma febre naquele verão, deixando-a sozinha em sua pequena cabana, com nada além de seu rifle e sua reputação. Ela tinha sabido que a sobrevivência significava usar as únicas habilidades que ela possuía. 50 anos, ela disse, observando seu rosto para o sobressalto que diria a ela que ele não estava sério. 2 agora, 25 quando o trabalho estiver feito. Marcus Calloway não sobressaltou. Ele meteu a mão no bolso do seu colete e tirou uma carteira de couro, contando notas que ele colocou diretamente na mão dela. 50 agora, e outros 50 quando você terminar o trabalho. Eu não estou pedindo a você para trabalhar por caridade, senhorita Owens. Eu estou pedindo a você para salvar meu rancho, e isso vale a pena pagar adequadamente por. O dinheiro parecia pesado em sua palma, mais do que ela tinha visto em meses, o suficiente para comprar suprimentos para o inverno e pagar a dívida que seu pai tinha deixado com a loja geral. Ela dobrou as notas cuidadosamente e as enfiou em seu próprio bolso, então estendeu sua mão do jeito que seu pai a tinha ensinado a selar um acordo. Quando começamos, Sr. Calloway? Chame-me Marcos, e nós começamos amanhã ao primeiro raio de luz, se isso lhe convém. Meu rancho é uma viagem de 3 horas ao norte, subindo para o vale onde Timber Creek desce do alto país. Você pode ficar na casa principal. Eu tenho quartos extras e minha governanta irá certificar-se de que tudo está próprio e respeitável. Daniela quase riu disso na ideia de que sua reputação era algo que ainda poderia ser protegido, mas ela apenas acenou e apertou a mão dele. Sua pegada era firme e calejada, a mão de um homem que trabalhava sua própria terra em vez de apenas dar ordens. E quando suas palmas se tocaram, ela sentiu uma faísca de algo que ela não esperava, um calor que viajou por seu braço e se alojou em algum lugar atrás de suas costelas. Ela cavalgou para o rancho dele na manhã seguinte, enquanto o sol estava pintando as montanhas de rosa e ouro, seguindo a trilha norte ao longo do riacho Timber, enquanto subia através de aglomerados de Pinheiro Ponderosa e Abeto Douglas. O vale abriu-se diante dela como algo de um sonho. Um longo trecho de pastagem encaixado entre cristas de montanha, com uma casa de rancho e edifícios externos construídos sólidos de madeira local e pedra de rio. Gado pontilhavam os prados, e ela podia ver homens trabalhando à distância. Mas foi Marcos quem saiu para encontrá-la enquanto ela se aproximava, guiando um cavalo fresco já selado e pronto. Eu pensei que nós iríamos salvar seu cavalo para a jornada para casa, ele disse, gesticulando para o robusto cavalo baio castrado. Este é Ranger. Ele é bom em terreno acidentado e não se assusta fácil, o que importa quando você está rastreando predadores. Eles cavalgaram para os altos pastos onde os ataques tinham estado acontecendo, e Daniela sentiu-se deslizar para o estado focado que o rastreamento exigia, sua consciência expandindo para absorver cada detalhe da paisagem. Ela encontrou o primeiro local de abate dentro de 1 hora, lendo a história escrita em terra rasgada e ossos espalhados, e o padrão particular de como o gado tinha sido derrubado. 3 gatos, assim como Marcos tinha dito, trabalhando juntos de uma maneira que era incomum, mas não inaudita quando a presa era abundante e o território grande o suficiente para compartilhar. Eles são um grupo familiar, ela disse, ajoelhando-se ao lado da trilha que ela tinha encontrado em um pedaço de terra macia perto do riacho.
Uma fêmea e 2 filhotes quase crescidos, provavelmente do ano passado. Veja como esta pegada é maior, mais profunda. Essa é a mãe. Estes 2 são menores, mais leves. Eles estão caçando juntos, ensinando os jovens como derrubar presas maiores antes que eles partam por conta própria. Marcos agachou-se ao lado dela, estudando as trilhas com genuíno interesse. Você pode segui-los daqui? Eu posso tentar. Leões da montanha são cuidadosos com suas trilhas, mas nada se move pelo mundo sem deixar algum rastro para trás. Ela se levantou e começou a abrir caminho pela encosta, seguindo sinais que teriam sido invisíveis para a maioria das pessoas. Um tufo de pelo fulvo preso em um galho, uma pedra perturbada de seu lugar de descanso. As fracas marcas de arranhões onde garras tinham agarrado para se firmar em uma seção íngreme de rocha. Eles rastrearam pela tarde, movendo-se mais alto nas montanhas, onde o ar ficava rarefeito e frio, e Daniela se viu intensamente ciente de Marcos cavalgando atrás dela, sua presença de alguma forma ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Ele não questionou suas decisões ou sugeriu rotas alternativas do jeito que a maioria dos homens teria feito. Ele simplesmente seguiu, confiando em sua habilidade, e essa confiança parecia mais íntima do que qualquer elogio poderia ter sido. Enquanto o sol começava a afundar em direção aos picos ocidentais, pintando o céu em tons de laranja e carmesim, eles encontraram a toca. Estava aninhada em um afloramento rochoso na metade de uma face de montanha, protegida por pedregulhos e com uma vista clara das abordagens. Daniela ergueu a mão para silêncio, então apontou, e Marcos se moveu para o lado dela para ver o que ela tinha encontrado. "O que fazemos agora?" ele perguntou baixinho. Daniela considerou a pergunta, pensando sobre os leões e sua necessidade de sobreviver, pensando sobre o gado e a necessidade de Marcos de proteger seu sustento. "Nós não os matamos a menos que não tenhamos outra escolha. Leões da montanha estavam aqui muito antes de o gado vir, e eles estão apenas fazendo o que sua natureza lhes diz para fazer, mas nós podemos fazê-los escolher caçar em outro lugar." Nos próximos 3 dias, eles trabalharam juntos para tornar o vale menos atraente para a família de leões. Eles moveram o gado para diferentes pastos mais perto dos edifícios do rancho, onde a atividade humana deixaria os leões nervosos. Eles montaram fabricantes de ruídos e espalharam marcadores de cheiro que tornaram os limites claros. Daniela mostrou a Marcos como ler os sinais da presença de leão, como detectar os arranhões e trilhas que indicavam território de caça. E, em troca, ele a ensinou sobre rancho, sobre a economia de criar gado neste país hostil e o delicado equilíbrio entre ganhar a vida e respeitar a selvageria que fazia a terra valer a pena viver nela. Eles conversaram enquanto cavalgavam. Longas conversas que variavam de assuntos práticos a sonhos e memórias, e os tipos de verdades que as pessoas geralmente mantinham escondidas. Marcos contou a ela sobre crescer no Missouri, sobre vir para o oeste após a guerra, para encontrar algo limpo e novo, sobre construir seu rancho com suas próprias mãos e a solidão disso apesar da beleza. Daniela contou a ele sobre seu pai, sobre aprender a rastrear quando criança, sobre a maneira como a maioria das pessoas a olhava como se ela fosse uma curiosidade ou um escândalo, e como ela tinha aprendido a parar de se importar com o que eles pensavam. "Eu não acho que você seja nenhuma dessas coisas", Marcos disse uma noite enquanto eles sentavam perto de sua fogueira, as estrelas rodopiando acima em seus padrões antigos. "Eu acho que você é alguém que sabe exatamente quem ela é e se recusa a pedir desculpas por isso. Isso é raro, Daniela. Isso vale mais do que a maioria das pessoas percebe." Ela olhou para ele através das chamas, vendo a honestidade em seu rosto, e sentiu algo dentro dela começar a mudar e abrir como uma flor virando-se para o sol. "Por que você realmente me contratou, Marcos? Você poderia ter continuado tentando com seus próprios homens. Poderia ter esperado por outra pessoa para vir pela cidade porque eu observei você enfrentar Henderson.
Observei você se recusar a ser dispensada ou diminuída, e eu pensei comigo mesmo que eu queria esse tipo de força do meu lado. Ele cutucou o fogo com um graveto, enviando faíscas, espiralando para a escuridão. E porque quando você olhou para aquela trilha, seu rosto inteiro mudou. Você se tornou completamente presente, completamente viva. E eu não tenho visto esse tipo de paixão em outra pessoa por muito tempo. Isso me fez querer te conhecer melhor. As palavras pairavam no ar entre eles, pesadas de significado. E Daniela sentiu seu coração começar a bater mais rápido. Ela nunca tinha se permitido pensar sobre amor ou casamento ou qualquer das coisas que outras mulheres de sua idade davam como certas. Ela tinha estado muito ocupada sobrevivendo, muito focada em provar que ela poderia fazer seu caminho em um mundo que não queria abrir espaço para ela. Mas sentada ali com Marcos, com o cavaleiro da montanha envolvendo-os, e o calor honesto em seus olhos, ela se permitiu imaginar como seria ter um parceiro em vez de apenas lutar sozinha. Eu não sou boa em ser o que as pessoas esperam, ela disse baixinho. Eu não posso cozinhar refeições chiques ou fazer trabalhos de agulha ou qualquer dessas coisas que as esposas de rancheiros são supostas saber. Tudo o que eu sei é rastrear e caçar e como sobreviver na natureza. Marcos largou seu graveto e olhou para ela diretamente. Eu não estou pedindo a você para ser algo que você não é. Danella, eu estou apenas dizendo a você que eu vejo quem você é e eu gosto muito do que vejo. Eles não se tocaram naquela noite. Não fizeram nada que comprometesse a cuidadosa propriedade que eles tinham mantido. Mas algo tinha sido dito que não podia ser desdito, e Daniela deitou acordada em seu quarto, olhando para as estrelas e pensando sobre possibilidades que ela nunca tinha se permitido considerar antes. No quinto dia, eles viram os leões se movendo para fora, seguindo para oeste em direção ao país selvagem, onde as montanhas se elevavam mais, e a caça seria mais fácil sem a presença constante de humanos. Daniela os rastreou por vários quilômetros para ter certeza de que eles estavam realmente partindo. E quando ela estava satisfeita, ela e Marcos cavalgaram de volta para o rancho do vale na luz dourada do final da tarde. Você conseguiu, Marcos disse enquanto eles descelaram os cavalos no celeiro. Os leões se foram, o gado está seguro e você conseguiu sem morte desnecessária. Isso exige habilidade e sabedoria, Danella. Eu sou grato. Ela aceitou o elogio com um aceno, então surpreendeu a si mesma perguntando: o que acontece agora? Eu cumpri nosso acordo. Eu deveria voltar para Los Animas. Marcos parou o que ele estava fazendo e virou-se para encará-la totalmente. Você poderia fazer isso ou você poderia ficar. Não como uma empregada, não como uma rastreadora que eu contratei para um trabalho. Apenas fique porque eu gostaria que você ficasse, porque eu acho que nós começamos algo aqui que merece uma chance de crescer no que pode se tornar. Daniela sentiu medo e esperança guerreando em seu peito. Sentiu o impulso familiar de correr antes que ela pudesse ser desapontada, ou ferida, ou provada tola. Mas ela também sentiu a verdade do que Marcos estava dizendo. Sentiu a conexão que tinha estado se construindo entre eles durante aqueles dias nas montanhas. E ela se fez ser corajosa o suficiente para correr o risco. Eu precisaria do meu próprio espaço, ela disse. Eu não estou concordando com nada mais do que te conhecer melhor, Marcos. Eu preciso que você entenda que eu tenho uma cabana lá em cima, perto do Pasto Norte, que um dos meus homens costumava viver antes que ele se mudasse. É pequena, mas sólida e seria sua por quanto tempo você quiser. Sem obrigações, sem expectativas além de amizade honesta e ver onde isso pode levar. Ele fez uma pausa e então acrescentou: e eu gostaria de aprender mais sobre rastreamento com você, se você estiver disposta a ensinar. Há tanto sobre esta terra que eu ainda não entendo, e eu acho que você poderia me ajudar a ser um melhor guardião dela. A oferta foi tão cuidadosamente construída, tão respeitosa de sua independência, enquanto ainda deixava seus sentimentos claros,
que Daniela sentiu algo dentro dela relaxar pela primeira vez em meses. Tudo bem, ela disse. Eu ficarei por um tempo, mas eu estou mantendo meu próprio cavalo e meu próprio rifle. E se eu decidir partir, você não pode fazer um alvoroço sobre isso. Marcos sorriu e a expressão transformou todo o seu rosto. Isso parece justo. Devemos apertar as mãos nisso? Eles apertaram as mãos ali no celeiro com um cheiro de feno e cavalos ao redor deles. E desta vez, quando suas palmas se tocaram, Daniela se permitiu reconhecer a eletricidade que passou entre eles. Deixou-se sentir a atração sem imediatamente tentar negá-la ou enterrá-la. Ela se mudou para a Cabana do Norte no dia seguinte, uma pequena estrutura robusta com uma lareira de pedra e uma janela que dava para os picos das montanhas. Era espartana, mas confortável. E pela primeira vez desde que seu pai morreu, Daniela sentiu como se tivesse um lar em vez de apenas um lugar para dormir. Marcos ajudou-a a mover seus poucos pertences, então a deixou para se instalar, respeitando os limites que ela tinha estabelecido ao longo das semanas seguintes. Eles caíram em um ritmo fácil. Daniela passava suas manhãs caçando ou rastreando caça para suplementar os suprimentos de comida do rancho, e Marcos frequentemente cavalgava com ela, aprendendo a ler sinais e entender os padrões de movimento da vida selvagem. Nas tardes, ela ajudaria com o trabalho do rancho, não porque era esperado, mas porque ela queria, descobrindo que ela gostava do trabalho físico de consertar cercas e mover gado, e todas as 1000 tarefas que entravam na manutenção de um rancho em funcionamento. Eles jantavam juntos na maioria das noites, revezando-se cozinhando refeições simples na casa principal do rancho, e suas conversas ficavam mais profundas e pessoais à medida que a confiança entre eles se construía. Marcos contou a ela sobre seus sonhos de expandir o rancho, de encontrar maneiras de trabalhar com a terra em vez de apenas explorá-la. E Daniela se viu compartilhando ideias que ela nunca tinha expressado antes sobre conservação e sustentabilidade e respeitar o equilíbrio natural da natureza. A primeira neve veio no final de outubro, polvilhando os picos de branco e trazendo uma mordida afiada ao ar da manhã. Daniela estava verificando suas armadilhas na floresta e em cima do rancho, quando ela ouviu o som de algo grande se movendo através da vegetação rasteira. Ela congelou, ouvindo, então lentamente estendeu a mão para o rifle que ela sempre carregava. O som veio novamente mais perto agora, e ela o reconheceu como distintamente errado, o passo cambaleante de um animal em apuros. O urso pardo entrou em vista um momento depois, e a respiração de Daniela prendeu-se. Era um macho jovem, talvez de 3 anos, com uma ferida desagradável em seu ombro que estava claramente infectada. O urso estava com dor e confuso, perigoso por causa de seu sofrimento. E ela sabia que se ele tropeçasse em direção ao rancho nesta condição, alguém acabaria ferido ou morto. Ela também sabia que o urso não era naturalmente agressivo, que era apenas perigoso porque estava ferido e assustado. Movendo-se muito lentamente, ela começou a recuar, mantendo seu rifle pronto, mas não o levantando para seu ombro. O urso balançou sua enorme cabeça em direção a ela, bufando uma respiração que vaporizou no ar frio, mas ele não atacou. Ele apenas ficou ali balançando ligeiramente, e ela podia ver a dor em seus olhos. Calma, ela sussurrou, mantendo sua voz baixa e calma. Eu não vou machucar você. Apenas me deixe passar, e você pode voltar para onde quer que você veio. O urso a observou por um longo momento, então virou e cambaleou de volta para a floresta, afastando-se do rancho em vez de em direção a ele. Daniela esperou até ter certeza de que ele tinha ido embora, então correu de volta para encontrar Marcos. Nós temos um problema, ela disse, encontrando-o no celeiro consertando uma cela. Ela descreveu o urso, sua ferida e sua proximidade aos edifícios do rancho. É muito ferido para caçar corretamente, o que significa que pode ficar desesperado e ir atrás do gado ou pior.
Mas eu não quero matá-lo se há outra opção. Marcos largou suas ferramentas. O que você sugere? Há um homem que vive lá perto do antigo acampamento de mineração em Elk Creek. Seu nome é Thomas Whitehorse e ele é Arapaho. Seu povo costumava vagar por todo este país antes que os tratados os empurrassem para as reservas. Mas Thomas nunca partiu. Ele sabe mais sobre tratar animais feridos do que qualquer um que eu já conheci. Se nós conseguirmos que ele ajude, ele pode ser capaz de sedar o urso tempo suficiente para tratar a ferida e dar a ele uma chance de curar. Então vamos encontrá-lo, Marcos disse sem hesitação. Prepare seu cavalo enquanto eu empacoto alguns suprimentos. Se nós partirmos agora, podemos estar lá antes do escuro. Eles cavalgaram duro pela tarde, seguindo Elk Creek, subindo para o alto país onde o acampamento de mineração tinha sido abandonado depois que as veias se esgotaram. Thomas Whitehorse vivia em uma cabana construída parcialmente na encosta, quase invisível, a menos que você soubesse onde procurar. Ele era um homem de talvez 50 anos, com cinza começando a riscar seu longo cabelo preto e olhos que pareciam ver mais do que a maioria das pessoas via. Daniel Owens, ele disse quando ele abriu sua porta ao batido deles. Eu ouvi que seu pai faleceu. Ele era um bom homem que tratava esta terra com respeito. O que traz você à minha casa? Ela explicou sobre o urso, e Thomas ouviu sem interromper, seu rosto pensativo. Quando ela terminou, ele acenou lentamente. O urso que você descreve passou por aqui ontem. Eu vi a ferida. Ele foi provavelmente baleado por um caçador que não se incomodou em rastrear e terminar a caçada. A bala ainda está em seu ombro e a ferida piorou. Ele morrerá dentro da semana se não for tratado, e ele será perigoso até então. Você pode ajudá-lo? Marcos perguntou. Thomas o estudou por um longo momento. Você é o rancheiro do Vale do Riacho Timber. Eu sei de você. Você não atira em lobos apenas por esporte, e você deixou as represas de castor intactas, embora elas inundem alguns de seus pastos. Por que você se importa com um urso ferido? Porque tudo o que vive nestas montanhas tem o direito de estar aqui, Marcos disse simplesmente. E porque eu estou cansado da suposição de que a única maneira de ranchear é travar guerra contra a natureza selvagem. Tem que haver um caminho melhor. Algo mudou na expressão de Thomas, um aquecimento que poderia ter sido aprovação ou respeito. Eu vou ajudar, mas precisamos nos mover rapidamente antes que o urso fique muito fraco para sobreviver ao tratamento. Eu tenho ervas que podem colocá-lo para dormir por um curto período, mas precisamos encontrá-lo primeiro. Daniela acenou. Eu posso rastreá-lo. Ele estava seguindo para noroeste quando eu o vi, provavelmente procurando um lugar para se abrigar para o inverno. Se nós começarmos de onde eu o encontrei e trabalharmos de lá, eu deveria ser capaz de encontrar sua trilha mesmo na luz esmaecida. Eles cavalgaram de volta através do crepúsculo que se reunia, e Daniela trabalhou por instinto e memória, seguindo os galhos quebrados e o solo perturbado que marcava a passagem do urso. Estava totalmente escuro quando ela encontrou a caverna rasa onde o urso tinha se refugiado, e Thomas preparou sua mistura de ervas, enquanto Marcos acendia um fogo para prover luz para o trabalho adiante. O tratamento levou horas, trabalho cuidadoso e meticuloso enquanto Thomas removia a carne infectada e extraía a bala. Então empacotou a ferida com picuzes que combateriam a infecção. O urso dormiu por tudo isso, seu peito maciço subindo e descendo em ritmo constante, e Daniela se viu rezando para um Deus em que ela não tinha certeza se acreditava, para que o animal sobrevivesse. Finalmente, enquanto a lua subia alto acima, Thomas sentou-se e limpou suas mãos. Isso é tudo o que eu posso fazer. O resto é com o urso e os espíritos que velam sobre as coisas selvagens. Ele deve acordar pela manhã, e se ele o fizer, ele tem uma boa chance de se curar totalmente. Eles acamparam perto da caverna naquela noite.
revezando-se na vigília para ter certeza de que o urso acordaria em segurança e para protegê-lo de outros predadores enquanto ele estava vulnerável. Durante sua vigília, com Marcos adormecido junto ao fogo e Thomas cantando orações suaves em sua própria língua, Daniela se viu pensando sobre o estranho caminho que a tinha trazido a este lugar, sobre a bondade inesperada do homem que a tinha contratado e a sabedoria silenciosa do homem que os tinha ajudado a salvar a vida de um urso. O urso acordou com a aurora, grogue e confuso, mas vivo. Ele emergiu da caverna lentamente, cheirou o ar, onde os três humanos esperavam a uma distância respeitosa, então cambaleou para a floresta sem um olhar para trás. Daniela sentiu lágrimas picar em seus olhos à vista a simples retidão disso. Obrigada, ela disse a Thomas. Eu sei que você não tinha obrigação de nos ajudar. Você é a filha de seu pai, Thomas disse. Ele entendeu que estamos todos conectados, todos parte da mesma teia da vida. Esse entendimento é raro entre os colonos, mas eu o vejo em você e em seu cowboy. Ele olhou para Marcos com algo que poderia ter sido diversão. Ele olha para você do jeito que o rio olha para suas margens, como se você fosse o que dá à vida dele direção e propósito. Daniela sentiu o calor subir em suas bochechas, mas ela não o negou. Nós somos amigos, ela disse, então corrigiu. Estamos nos tornando mais do que amigos, eu acho, mas é complicado. O amor é sempre complicado, Thomas disse. Mas é também simples. Ou você confia o suficiente para deixá-lo crescer, ou você não. Não há meio termo que irá satisfazer seu coração. Eles cavalgaram de volta para o rancho na clara manhã de novembro. E Daniela pensou sobre as palavras de Thomas sobre confiança e risco, e a maneira como Marcos tinha passado uma noite inteira no ar frio da montanha para ajudar a salvar um urso que ele nunca tinha visto, porque ela tinha pedido a ele. Isso significava algo. Isso significava mais do que palavras bonitas ou promessas fáceis. Obrigada por vir comigo, ela disse enquanto eles seguiam a trilha descendo para o vale. Eu sei que custou a você um dia e uma noite de trabalho e você não tinha que fazer isso. Marcos virou em sua cela para olhar para ela, seus olhos sérios. Daniela, eu seguiria você para algo muito pior do que uma noite fria nas montanhas. Eu pensei que você entendesse isso agora. Eu estou começando a, ela admitiu. É apenas difícil para mim acreditar que alguém poderia me querer do jeito que você parece sem tentar me mudar ou me tornar menor para caber na ideia deles do que eu deveria ser. Então deixe-me dizer claro porque eu estou cansado de dançar em volta disso. Ele fez chover seu cavalo até parar e ela fez o mesmo. Os dois sentados ali na trilha da montanha com todo o vale estendido abaixo deles. Eu estou apaixonado por você, Daniela Owens. Eu amo sua força e sua habilidade e a maneira como você vê o mundo com olhos tão claros. Eu amo como você se importa com um urso ferido e como você se recusa a deixar Henderson dispensá-la e como você rastreia a caça melhor do que qualquer um que eu já conheci. Eu não estou pedindo a você para mudar uma única coisa sobre você. Eu estou apenas perguntando se você poderia considerar me deixar ser parte de sua vida de uma maneira permanente. Seu coração estava martelando tão forte que ela pensou que ele devia ser capaz de ouvi-lo. Que tipo de maneira permanente? O tipo onde nós construímos uma vida juntos. O tipo onde você me ensina tudo o que você sabe sobre esta terra e eu ensino a você tudo o que eu sei sobre rancho e nós descobrimos o resto à medida que avançamos. O tipo onde eu acordo ao seu lado todas as manhãs e adormeço ao seu lado todas as noites e nós enfrentamos o que quer que venha juntos em vez de sozinhos. Ele fez uma pausa, então disse com simples honestidade: Eu quero casar com você, Daniela. Eu quero que você seja minha esposa e minha parceira, e a pessoa que eu escolho acima de todos os outros pelo resto dos meus dias. Ela sentou ali em seu cavalo, sentindo o peso das palavras dele se assentar sobre ela como um cobertor quente, e percebeu que Thomas tinha estado certo. Não havia meio termo que satisfaria seu coração.
Ela ou tinha que confiar em Marcos com a verdade de seus sentimentos, ou ela tinha que passar o resto de sua vida se perguntando o que poderia ter sido. Eu amo você também, ela disse. E as palavras pareceram como o pular de um penhasco, aterrorizante e estimulante tudo de uma vez. Eu acho que comecei a me apaixonar por você quando você disse que me pagaria o que quer que eu pensasse ser justo, como se minha habilidade realmente importasse. E eu continuei me apaixonando a cada dia desde então, observando a maneira como você trata seus animais e sua terra, e a mim com o mesmo respeito constante. Sim, Marcos, eu me casarei com você. Ele desceu de seu cavalo em um movimento fluido e veio até ela, estendendo a mão para ajudá-la a descer para que eles estivessem de pé juntos na trilha. Então ele enconcha seu rosto em suas mãos e a beijou, suave a princípio e depois mais profundo. E Daniela sentiu a última de suas defesas desmoronar. Ela o beijou de volta com toda a paixão que ela tinha mantido sob controle, provando a promessa do futuro em seus lábios. Eles se casaram 3 semanas depois, em uma pequena cerimônia em Losanas, com Thomas Whitehorse servindo como uma das testemunhas e a governanta do rancheiro como a outra. Daniela usava um vestido simples de azul profundo que Marcos tinha comprado para ela na cidade, e ele usava seu melhor terno. E quando eles disseram seus votos, ela sentiu como se estivesse finalmente entrando na vida que ela estava destinada a ter. O primeiro inverno de seu casamento foi duro, da maneira que todos os invernos nas montanhas do Colorado são duros, com neve que se acumulava em montes mais altos que um homem, e temperaturas que caíam tão baixas que o riacho congelou sólido. Mas dentro da casa principal do rancho, com um fogo crepitando na lareira e os braços de Marcos ao redor dela à noite, Daniela nunca tinha se sentido mais quente, ou mais segura, ou mais completamente em casa. Ela continuou a rastrear e caçar, e Marcos continuou a aprender com ela, até que ele pudesse ler sinais básicos por conta própria e entendesse os padrões de movimento da vida selvagem bem o suficiente para tomar melhores decisões sobre onde pastar seu gado e quando mantê-los mais perto de casa. Ela aprendeu sobre rancho com ele, sobre criar gado para o clima montanhoso rigoroso e gerenciar recursos durante os tempos de escassez. E juntos eles começaram a transformar o rancho em algo novo, um lugar onde as necessidades humanas e a natureza selvagem existiam em um equilíbrio mais próximo. Na primavera, Thomas Whitehorse desceu de sua cabana na montanha e ficou com eles por 2 semanas, ensinando tanto Marcos quanto Daniela sobre as plantas medicinais que cresciam nos altos prados e os velhos modos de ler o tempo e a estação. Eles formaram uma amizade improvável, os três, ligados por respeito compartilhado pela terra e uma visão de como o Oeste poderia ser colonizado sem destruir tudo o que o fazia valer a pena colonizar. O verão trouxe mais trabalho do que Daniela jamais tinha imaginado, do amanhecer até bem depois do anoitecer na maioria dos dias. Mas era um trabalho satisfatório que a deixava cansada de um jeito bom. Ela e Marcos se moveram por seus dias em parceria confortável, antecipando as necessidades um do outro, encontrando alegria em pequenos momentos de conexão. Eles parariam no meio de uma tarefa apenas para beijar, súbito e doce. Ou eles se deitariam na cama à noite conversando sobre seus sonhos para o futuro, sobre os filhos que esperavam ter e o rancho que esperavam construir. Daniela descobriu que estava grávida em setembro, quase exatamente um ano depois que Marcos a tinha contratado pela primeira vez para rastrear os leões da montanha. Ela contou a ele uma noite depois do jantar, observando seu rosto cuidadosamente para ver como ele reagiria à notícia. Sua expressão passou por várias mudanças antes de se fixar em pura alegria, e ele a pegou e a girou, apesar de seus protestos risonhos de que ela não era frágil, apenas porque estava carregando um bebê. Eu vou ser pai, ele disse, colocando-a suavemente no chão e colocando uma mão em sua barriga ainda lisa. Nós vamos ter um filho, Daniela. Um filho ou filha que crescerá conhecendo tanto a selvageria destas montanhas
quanto à segurança do lar. Seu filho nasceu no maio seguinte de 1879, no quarto principal da casa do rancho com a esposa de Thomas, Sarah, assistindo como parteira. Eles o nomearam Matthew Owen Calloway, dando-lhe um nome que honrava ambos os seus pais com suas iniciais. E Daniela o segurou em seus braços e maravilhou-se com o milagre perfeito de seus dedinhos e olhos sérios. Marcos foi um pai devotado desde o primeiro momento, aprendendo a trocar fraldas e acalmar ataques de choro com a mesma determinação paciente que ele trazia para tudo o mais. Ele andaria pelos chãos com Matthew à noite quando o bebê não conseguia dormir, cantando canções antigas em sua voz ligeiramente desafinada. E Daniela os observaria juntos e sentiria seu coração expandir com um amor que ela não sabia ser possível. Enquanto Matthew crescia de bebê para criança pequena, Daniela começou a levá-lo com ela em curtas expedições de rastreamento, carregando-o em uma mochila em suas costas, da maneira como mães nativas tinham carregado seus bebês por gerações. Ela apontaria trilhas e ensinaria a ele os nomes de plantas e animais, embora ele fosse muito jovem para entender, querendo que ele crescesse imerso no mundo natural do jeito que ela tinha. O rancho prosperou sob sua gestão conjunta. A notícia se espalhou sobre os métodos de Marcus Calloway, sobre como ele criava gado sem declarar guerra aos predadores, sobre a esposa rastreadora que podia encontrar gado perdido ou animais feridos com precisão surpreendente. Outros rancheiros começaram a consultar com eles, e Daniela se viu ensinando habilidades de rastreamento a cowboys que anteriormente a tinham dispensado como uma novidade. Quando Matthew tinha 3 anos, Daniela engravidou novamente, e sua filha chegou no frio de janeiro de 1883. Eles a nomearam Diana Rose Calloway, e ela veio ao mundo com o cabelo escuro de sua mãe e os olhos azuis de seu pai, e uma determinação feroz que se mostrou desde seus primeiros dias. Os anos que se seguiram foram cheios e ricos, marcados pelas estações que mudavam e os ritmos da vida no rancho. Matthew cresceu alto e sério com o temperamento constante de seu pai e o dom de sua mãe para ler a terra. Diana era selvagem e destemida, sempre escalando coisas que ela não deveria escalar e trazendo para casa animais feridos para sua mãe curar. Eles lutaram e brincaram e aprenderam juntos, crescendo com as montanhas como seu parquinho e o amor de seus pais como seu fundamento. Marcos e Daniela envelheceram juntos graciosamente, sua parceria aprofundando com o tempo em algo inabalável. Eles ainda faziam longas cavalgadas para o alto país, apenas os dois, rastreando caça ou verificando os pastos distantes, ou simplesmente passando tempo sozinhos juntos, longe das demandas do rancho e da família. Naquelas cavalgadas, eles às vezes paravam e faziam amor em prados de montanha, encontrando alegria um no outro, com a mesma paixão que eles tinham sentido como recém-casados. Houve tempos difíceis também, estações quando os bezerros morriam, ou o tempo ficava brutal, ou a doença varria o vale. Eles enterraram amigos e enfrentaram contratempos e cometeram erros que lhes custaram tempo e dinheiro. Mas eles enfrentaram tudo juntos, tirando força um do outro e da vida que eles tinham construído. Thomas Whitehorse se tornou uma presença regular no rancho, ensinando as crianças sobre medicina e tradições nativas, ajudando Marcos e Daniela a refinar sua abordagem à gestão da terra. Quando os conflitos entre colonos e tribos se intensificaram nos territórios vizinhos, Thomas encontrou santuário em suas terras, e eles deixaram claro que qualquer um que viesse procurando problemas encontraria mais do que eles barganharam. No seu 10º aniversário de casamento, Marcos surpreendeu Daniela levando-a de volta ao local na trilha da montanha, onde ele a tinha dito pela primeira vez que a amava. Eles ficaram ali no sol de outono, mais velhos agora e marcados pelos anos, e ele a puxou para seus braços e a beijou com a mesma ternura que ele tinha mostrado daquela primeira vez. Eu faria tudo de novo, ele disse. Cada momento, cada escolha,
cada dificuldade, porque tudo isso me levou a você. E você é a melhor coisa que já me aconteceu. Daniela inclinou sua cabeça contra o peito dele, ouvindo o batimento constante de seu coração. Quando eu estava rastreando aqueles leões da montanha, eu pensei que estava apenas tentando sobreviver mais um dia, ganhar dinheiro suficiente para passar mais um inverno. Eu não tinha ideia que estava rastreando meu caminho para a vida que eu estava destinada a ter. Você poderia rastrear caça melhor do que qualquer um, Marcos disse, ecoando as palavras que ele tinha falado há tanto tempo. Mas você rastreou seu caminho para o meu coração melhor do que qualquer um também. Obrigada por correr o risco, Daniela. Obrigada por dizer sim. Eles foram para a casa do rancho, enquanto o sol se punha sobre as montanhas rochosas, pintando o céu em tons de ouro e carmesim e roxo profundo. Seus filhos correram para encontrá-los. Matthew, agora um menino magricela de 11, e Diana, uma menina espirituosa de 8, e eles todos foram para dentro juntos para o calor e luz e risadas do jantar em família. Os anos continuaram a passar, trazendo mudanças e desafios, mas também profunda satisfação. Matthew cresceu em um bom jovem que combinava as habilidades de seus pais, capaz de rastrear e ranchear com igual competência. Diana surpreendeu a todos desenvolvendo um interesse em medicina veterinária, aprendendo tudo o que ela podia de Thomas e sua esposa sobre curar animais. O rancho expandiu-se gradualmente, não através de conquista, mas através de cuidadosa gestão, tornando-se conhecido em todo o Colorado como um exemplo de como trabalhar com a terra em vez de contra ela. Quando Marcos e Daniela estavam em seus 40 anos, eles fizeram uma viagem de volta para Los Animas juntos, cavalgando pela cidade que tinha crescido consideravelmente desde seu primeiro encontro. Eles visitaram a sepultura de seu pai, que Marcos tinha mantido cuidadosamente ao longo dos anos. E Daniela ficou ali com sua mão na do marido e contou a seu pai sobre a vida que ela tinha construído, sobre a família que ela tinha criado, sobre o amor que ela tinha encontrado quando ela menos esperava. Eu acho que ele estaria orgulhoso de você, Marcos disse baixinho. Ele ensinou você a sobreviver na natureza, mas você ensinou a si mesma a prosperar. Isso exige um tipo diferente de coragem. Eles voltaram para o rancho e para seus filhos e para o trabalho sem fim que o rancho exigia. Mas eles sempre faziam tempo um para o outro, para os momentos tranquilos de conexão que os sustentavam através dos dias ocupados. Eles se sentariam na varanda à noite depois que o trabalho estava feito, observando as montanhas ficarem roxas na luz que se esvaía, e Marcos pegaria a mão de Daniela e a seguraria como se fosse algo precioso. À medida que eles envelheceram, eles começaram a se afastar do dia a dia da administração do rancho, deixando Matthew assumir mais responsabilidade enquanto Diana Ana seguia sua vocação como curadora de animais. Mas eles permaneceram ativos e engajados, cavalgando para verificar os rebanhos ou rastrear um predador que estava causando problemas, ainda parceiros em todo o sentido da palavra. Em uma noite de verão em 1895, quando eles tinham sido casados por 17 anos, Marcos e Daniela sentaram em sua varanda, assistindo ao pôr do sol e conversando sobre seus netos. Pois Matthew tinha se casado no ano anterior e sua esposa estava esperando o seu primeiro filho. O ar estava quente e doce com o cheiro de flores selvagens, e a montanha se mantinha eterna contra o céu que escurecia. Você já se arrependeu? Marcos perguntou, sua voz suave. Abrindo mão de sua independência, ligando sua vida à minha e a este rancho? Daniela virou-se para olhá-lo, vendo o grisalho em seu cabelo e as linhas ao redor de seus olhos, e a bondade fundamental que a tinha atraído a ele desde o início. Eu não abri mão da minha independência, ela disse firmemente. Eu escolhi compartilhá-la com alguém que a valoriza tanto quanto eu. Há uma diferença, Marcos. Uma enorme diferença. Ele sorriu e a puxou para mais perto, e eles sentaram juntos enquanto as estrelas começavam a aparecer acima. As mesmas estrelas que tinham testemunhado sua primeira confissão de amor
naquela trilha da montanha tantos anos antes. Eles tinham construído algo real e duradouro, algo que perduraria muito depois que eles se fossem, levado adiante por seus filhos e os filhos de seus filhos. Seu neto nasceu na primavera de 1896, um menino saudável com o cabelo escuro de sua avó e o olhar firme de seu avô. Eles o nomearam Daniel Marcos. E quando Daniela o segurou pela primeira vez, ela sentiu o círculo completo, sentiu a continuação de tudo o que ela e Marcos tinham criado juntos. O rancho continuou a prosperar e crescer, tornando-se um legado que duraria por gerações. Outros rancheiros gradualmente começaram a adotar seus métodos, aprendendo que a cooperação com a natureza era mais sustentável do que o conflito constante. A vida selvagem em seu vale floresceu por causa dos espaços protegidos que eles tinham mantido, e o gado prosperou porque eles eram gerenciados com sabedoria e previsão. Marcos e Daniela envelheceram juntos graciosamente, ainda cavalgando para o alto país, mesmo enquanto seus corpos ficavam mais rígidos e seu ritmo diminuía. Eles ainda rastreavam caça juntos, ainda faziam amor na privacidade tranquila de seu quarto, ainda conversavam por horas sobre tudo e nada. A paixão que os tinha atraído pela primeira vez amadureceu em algo ainda mais profundo. Um amor que estava tecido em cada aspecto de suas vidas. Quando eles estavam em seus 60 anos, sentados juntos em uma manhã de primavera e assistindo Diana trabalhar com um jovem cavalo no curral, Marcos virou-se para Daniela e disse: "Eu quero que você saiba que amar você tem sido a grande aventura da minha vida. Maior do que vir para o oeste, maior do que construir este rancho, maior do que qualquer outra coisa que eu já fiz ou farei." Daniela sentiu lágrimas picar em seus olhos. O bom tipo de lágrimas que vem de ser verdadeiramente vista e valorizada. "Você me deu um lar quando eu pensei que passaria minha vida sozinha", ela disse. "Você me deu filhos e parceria e uma razão para acreditar no amanhã. Eu amo você, Marcus Calloway. Eu tenho amado você desde aquele dia em que você me disse para trabalhar para você e nomear meu preço, porque você foi a primeira pessoa que viu meu valor sem tentar diminuí-lo." Eles viveram bem em sua velhice, cercados por filhos e netos, e a terra que eles atenderam tão cuidadosamente por tantos anos. Eles permaneceram parceiros até o fim, ainda de mãos dadas e compartilhando beijos e encontrando alegria na companhia um do outro, mesmo quando seus corpos ficaram frágeis e seus passos lentos. O rancho tornou-se um marco no sul do Colorado, conhecido por suas práticas sustentáveis e seu respeito pela selvageria que o cercava. As habilidades de rastreamento que Daniela tinha aprendido de seu pai foram passadas através das gerações, preservadas e honradas como o conhecimento valioso que elas eram. O equilíbrio entre as necessidades humanas e os sistemas naturais que ela e Marcos tinham trabalhado tão duro para alcançar tornou-se um modelo para outros seguirem. Em seus anos finais, sentados juntos na varanda que eles tinham compartilhado por tantas décadas, Marcos e Daniela às vezes conversavam sobre aquele primeiro encontro em Los Angeles, sobre os leões da montanha que os tinham unido e o urso que eles tinham salvo, e todos os momentos de escolha que os tinham levado a esta vida particular. Eles tinham corrido riscos e confiado um no outro e construído algo bonito a partir das matérias-primas de habilidade e respeito e amor. "Se eu tivesse que fazer tudo de novo", Daniela disse uma noite, sua voz suave com a idade, mas ainda forte com convicção, "eu não mudaria uma única coisa. Cada momento me levou aqui para você, para esta vida que fizemos juntos. Isso vale mais do que eu jamais poderia dizer." Marcos apertou a mão dela, sua pegada ainda firme apesar dos anos. "Então, nós fizemos certo, meu amor. Nós aproveitamos nossas chances e construímos nossos sonhos, e nós amamos um ao outro através de tudo isso. E isso é o melhor que duas pessoas podem esperar." Eles sentaram juntos, enquanto o sol se punha sobre as montanhas que eles tinham chamado de lar por mais de 4 décadas.
suas vidas entrelaçadas tão completamente que era impossível dizer onde um terminava e o outro começava. Eles tinham sido parceiros em todo o sentido da palavra, construindo um legado que perduraria muito depois que eles se fossem. Um testamento ao que era possível quando duas pessoas escolhiam enfrentar o mundo juntas, com coragem e amor, e fé inabalável um no outro. O oeste selvagem que tinha sido seu lar estava mudando, crescendo mais manso e mais assentado a cada ano que passava. Mas a natureza selvagem que eles tinham protegido em sua terra permaneceu intacta. Um santuário para as coisas selvagens que tinham estado lá primeiro. Seus filhos e netos continuaram seu trabalho, levando adiante os valores e a visão que Marcos e Daniela tinham incutido neles desde o nascimento. E quando chegou a hora de eles deixarem este mundo, eles o deixaram juntos, como eles tinham vivido nele, de mãos dadas e de coração a coração, tendo criado algo bonito e duradouro da coragem que levou para confiar no amor. Sua história se tornou lenda no vale, contada e recontada ao redor de fogueiras de inverno. A história da rastreadora que podia ler a terra melhor do que qualquer um, e o cowboy que tinha sido sábio o suficiente para reconhecer seu valor, e como juntos eles tinham construído uma vida que honrava tanto a selvageria das montanhas quanto a força da conexão humana. Era uma história de amor digna da vasta paisagem que a tinha testemunhado, cheia de paixão e respeito, e o tipo de parceria que transforma dois indivíduos em algo maior do que qualquer um poderia ter sido